Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Hoje a nossa conversa é sobre uma transformação muito relevante, porém ainda silenciosa. Um novo lugar do RH dentro das empresas. Durante muito tempo, o RH foi visto como uma área que fazia um papel mais operacional ou mesmo de suporte, mas essa história mudou. E hoje, para falar conosco sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a Ana Lúcia Caltabiano, que atualmente é a CHRO da Votorantim. A Ana tem muita experiência, conheço ela há bastante tempo e é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Carol. Muito feliz em estar aqui com vocês e a oportunidade de poder contar um pouco da história do RH e compartilhar minha experiência e conhecimento. Muito legal. Ana, para a gente começar essa conversa, primeiro conta para quem está nos assistindo quem é a Ana Lúcia e como é que ela chegou até aqui. Tá bom, muito bem. Bom, eu sou brasileira, né, formada na GV, fiz administração de empresas e no começo da minha carreira eu achei que eu podia ir para a área de pessoas, o que não era uma opção naquela época óbvia. Normalmente, enfim, naquela época o pessoal gostava mais de outras áreas. E eu me lembro perfeitamente porque quando eu cheguei em casa e fui contar para o meu pai que meu primeiro trabalho ia ser em RH, ele falou: filha, mas você estudou tanto, tem certeza? Mas filha, você é tão boa aluna. Então foi muito interessante, eu nunca me esqueço disso. E de lá para cá, obviamente, são mais de 30 anos, né? Então são muitos anos de RH, eu passei longas temporadas, eu construí carreira em boas empresas, onde eu tive a sorte de trabalhar por mais de 10 anos, né? E dessa forma, eu tive algumas experiências no Brasil, algumas experiências internacionais, 1/3 do meu tempo executivo foi fora do Brasil, o que também vai acumulando e você começa a ampliar o olhar, né? Você vê o que é trabalhar em outra cultura, o que é trabalhar com outro tipo de mentalidade, como que você forma times de diferentes formações e diferentes backgrounds culturais. Então, tem sido muito rico e tem sido uma experiência muito bacana. Eu me juntei à Votorantim há 1 ano, então eu estou nesse trabalho há 1 ano, que é um modelo que eu não sei bem se o nome é RH, sabe? Porque ainda que o cargo chama-se CHRO, é um trabalho de coordenação estratégica da gestão do capital humano. Então você entra muito mais na influência através dos conselhos e dos comitês de pessoas e ajuda a direcionar o olhar humano dentro daquilo que é a estratégia do negócio. Maravilhoso. Mas, eu lembro que quando nós nos conhecemos, você estava na GE, que é uma empresa de referência, inclusive dentro de RH. Você ficou bastante tempo lá. Sim. E depois você foi, acho que, para o Pátria. Isso. Eu fiquei minha última grande passagem foi na GE, foram 13 anos aproximadamente, né? Em funções de América Latina, algumas responsabilidades globais também. Então, um certo período eu fiquei nos Estados Unidos por conta do trabalho da GE, mas a GE também com esse olhar multipaís, né? E fiz a gestão do RH da América Latina. Depois disso, eu fiz uma parada. Daí eu falei, não, eu acho que eu vou mudar mesmo e vou trabalhar só como conselheira de administração. Em paralelo, eu já vinha trabalhando como conselheira de administração, até como parte de desenvolvimento pessoal e para ter um entendimento diferente do que é o olhar estratégico. Mas eu fiquei um pouco como conselheira e falei, será? E nesse momento, o Pátria tinha uma oportunidade que conversava muito com o meu momento, que era a gestão do que eles chamam do Value Creation, que é uma empresa concebida para fazer a gestão das empresas sob gestão do Pátria. Né? Então, as empresas investidas do Pátria. E aí eu fiquei 2 anos cuidando do RH do Value Creation, onde tinham as empresas do portfólio de Private Equity e as empresas do portfólio de infraestrutura, que foi uma baita experiência. Muito legal, muito diferente e um olhar também
de dono mais perto, empresas de tamanho, obviamente, muito menores do que uma GE. Então, sabe, usa outro tipo de habilidade, te faz aprender outro tipo de coisa. Foi muito rica a experiência. Fiquei lá por 2 anos e depois eu fui fazer um mestrado fora. Eu terminei esse mestrado ano passado e o ano passado eu comecei na Votorantim. Eu lembro que aí a gente se encontrou de novo numa outra situação onde você disse assim, não, agora realmente eu não vou mais ser executiva, agora eu estou indo para o INSEAD, eu vou fazer o meu mestrado e vou mudar de carreira. E eu pensei, será? Aí deu um tempo, né? E a carreira executiva te chamou de volta. Então, eu acho que eu mudei de carreira, Carol. Esse é o ponto. Porque eu não faço mais gestão de RH. Então, eu não tenho mais uma operação de RH, eu não cuido do dia a dia de uma gestão de RH, como fazem os meus colegas diretores de RH das empresas. Exato. Esse, de fato, ele é um movimento que ele usa a tua experiência, mas ele tem um olhar mais de gestão, ele tem um olhar de governança, ele tem uma pegada muito forte também no que é o coaching, né? No que é a facilitação, no entendimento do ambiente, no entendimento daquilo que não está em cima da mesa, mas que influencia e muito. Então, é um trabalho que ele tem um outro ângulo, vamos dizer assim. Ele é um trabalho, obviamente, que é um trabalho CLT, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho chefe, eu tenho compromisso, eu tenho lugar de trabalho, metas. tenho meta, tem tudo isso. Mas, por outro lado, eu tenho uma latitude de trabalho muito grande, não tenho um job description. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de RH do futuro, essa questão do capital humano assumindo um lugar à mesa, é exatamente isso que a gente está falando. E aí eu quero te perguntar, Ana, você acredita que hoje o RH já está ocupando o lugar que ele merece ou ainda falta? Não, eu acho que falta. Falta. Mas eu vejo que a necessidade bateu a porta. Então, não foi pelo amor, foi pela dor, né? Então, eu acho que as empresas, com o tempo, elas começaram a perceber que aconteciam coisas que, da forma como elas estavam organizadas, com as pessoas que elas tinham, elas não conseguiam nem ter a resposta. Porque a resposta, ela vinha do olhar humano, a resposta vinha do sentimento, a resposta vinha de outras coisas que não normalmente você mede num reporte financeiro, com todo o respeito pelos reportes financeiros, né? E a coisa é complementar, não é um ou outro, tem que ser um e outro. Né? E eu acredito que isso seja também um avanço natural. Quanto mais sofisticada fica a gestão, mais a gente precisa investir em pessoas que entendam de pessoas, de influência, de facilitação, de tudo isso que você está falando. E isso traz para a nossa realidade, e se você que está nos ouvindo é de RH, você já sabe disso, uma valorização interessante dessa área. Em termos de remuneração, em termos de pessoas sendo disputadas realmente pelas melhores empresas. Então, para quem está nessa carreira, Ana, ou está querendo, né, às vezes está no início, como você estava, e as pessoas ainda dizem, não, você não vai para RH. Como é que você vê esse futuro se desenhando? No que você deveria investir hoje? Eu acho que essa área, e assim, se tem gente de RH aqui, colegas queridos, não desistam, sigam, façam a sua jornada, porque é muito gratificante mesmo. E onde você pode construir? Obviamente, você tem que ter uma formação forte que te ajude a entender negócio. Então, se você optou pelo lado mais humano no começo, em algum momento é importante você complementar com um bom olhar de negócio. Se você, como eu, começou com um olhar forte de negócio, eu fiz finanças, né? Você tem que complementar com as matérias mais humanas. Então, você tem que fazer essa complementação, vamos dizer assim, acadêmica. E depois são as experiências, porque eu acho que, como em toda a carreira, você vai ter o lado que você nunca pode deixar de aprender, nunca pode deixar de estudar, mas tem o lado da experiência. E essa experiência é o dia a dia, são os projetos, são as oportunidades que você vai agarrando, né? Sem dúvida. Eu ia te perguntar justamente isso, que tipo de repertório, que tipo de musculatura essas pessoas precisam desenvolver hoje. A gente falou muito dessa questão da formação.
Quando a gente fala de habilidades mais interpessoais ou de características mais de comportamento, Ana, o que você vê num executivo de RH que se destaca hoje? Olha, eu particularmente, e claro, eu acho que tem muita, né, cada um tem o seu jeito, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Uma delas é você ter uma percepção aguçada, você saber escutar, você saber ler o ambiente, você ter uma tranquilidade de atuar, às vezes no micro, que é falando com uma pessoa, às vezes no macro, porque é se posicionando, mas é você conseguir esse equilíbrio através da leitura do ambiente. Isso vem com o tempo, isso vem com a experiência, isso vem com o tempo. Também a gente erra, né? Não vamos dizer que a gente só acerta. Mas não tem jeito. O outro ponto que eu acho que é um ponto também muito, muito forte e que até quem fala isso todo o tempo é a queridíssima Vicky Bloch, né? É você não perder a sua capacidade de se indignar. Você tem que ser capaz de falar, não, isso aqui não tá certo, eu não vou ser conivente com isso. Eu vou buscar a forma de fazer melhor. E às vezes não é um não tá certo porque tem algo errado do ponto de vista jurídico ou legal, mas é alguma coisa que você fala, por que a sociedade está fazendo assim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso pensar diferente? Por que eu não posso tratar diferente? O que me proíbe de fazer alguma coisa? Então, se você não estiver sempre atento para isso e falar, será que isso ainda faz sentido? Será que essa é a melhor forma? É difícil que em outro lugar você encontre um lugar tão, vamos dizer assim, tão bom de fala como é o do RH para fazer esse tipo de questionamento. E esse questionamento, se bem feito, ele ajuda a organização. Né? Porque se você chega com aquela cara, às vezes eu uso uma palavra que acho que eu não vou compartilhar aqui com vocês, porque ela não é muito apropriada, mas se você chega com uma autoridade pequena, você fica aquele RH que todo mundo tem medo, aquele RH chato que manda, e aí é um lugar horroroso. Daí você não vai saber o que está acontecendo, as pessoas não te contam, as pessoas se protegem de você, as pessoas se protegem, exatamente. E você perde o mais bonito, que é sentir a organização. Agora, se por outro lado você consegue ter a abertura de falar o que está acontecendo, vamos junto, e trazer gente para esse olhar, e às vezes ir testando, né? Quando você está... Assim, eu não troquei tanto de trabalho na minha vida, mas algumas vezes eu troquei. E o que eu acho muito legal quando você começa é que você não tem a menor noção do que cai bem e o que não cai. Então, você tem ali aquele período que você vai testando, né? Tentativa e erro. Exato. E isso é muito bom, porque às vezes você fala, por que a gente não faz isso aqui? Deixa eu entender, é mesmo? E por outro lado, nossa, que legal, aqui a gente pode fazer isso. Então, eu acho que essa indignação de você questionar, de você perguntar e você ajudar a organização da forma que a organização se sente confortável e não julgada, você começa a dar alguns passos. Perfeito. Você falou de várias coisas, Ana, e você, para mim, é uma referência dentro dessa área, porque você construiu uma carreira sólida de liderança feminina, que hoje a gente fala tanto disso, mas você está fazendo isso há muito tempo já, né? Em grandes empresas, e eu ainda vejo muita dificuldade de posicionamento para a liderança feminina. O que te ajudou? Foram características pessoais tuas? Que te ajudaram a estabelecer sempre um posicionamento de muita autoridade como liderança feminina? Olha, eu acho que eu tive sorte de trabalhar em lugares que sempre fomentaram o desenvolvimento da mulher. Então, eu trabalhei em empresas multinacionais muito sérias no assunto do desenvolvimento da mulher. Então, eu, na verdade, nunca tive um ambiente mais difícil nesse aspecto. Nunca. Agora, com o tempo, o que acaba acontecendo, isso é normal, você vai assumindo responsabilidades e você fala, puxa vida, agora não é só comigo, agora o que eu fizer é com a próxima geração que vai chegar. Eu não posso deixar isso acontecer, porque eu tenho que melhorar o ambiente para as próximas. Então, para mim sempre foi
um ponto muito forte de falar assim, eu não estou sozinha nessa história, eu estou abrindo a porta para muitas outras colegas que vão vir depois de mim e tem que ser mais fácil para elas, assim como eu espero que elas deixem mais fácil para as próximas que venham. Então, eu acho que tem esse lado. O outro lado sempre tem um aspecto de personalidade, né? Então, sempre foi uma coisa muito desde o começo de falar, olha, a gente aqui é igual, nós somos colegas. Então, como colegas, nós vamos trabalhar e nós vamos discutir. Mas eu me lembro muito de um colega da GV, que ele sempre traz essa história e eu já nem praticamente... Bom, eu já me formei na GV há muito tempo, eu já quase não lembro dela. Mas ele fala, eu lembro de vocês, as meninas, porque acho que na nossa classe, na época de GV... éramos 40 alunos, talvez umas 8 meninas, uma coisa assim, né? Porque não era meio a meio naquela época. E nós fizemos um grupo de trabalho porque as meninas eram vistas como estudiosas. E um menino entrou no nosso grupo porque ele queria pegar carona no nosso trabalho para tirar uma nota boa. E ele não trabalhou. E aí, quando foi a apresentação do grupo, a gente não deixou ele apresentar e ele zerou. E aquilo foi um escândalo. Obviamente não ganhamos um amigo, mas estes outros colegas até hoje falam que, olha, foi muito legal aquilo que vocês fizeram. Que lição, hein? O cara tentou ficar na boa. Hoje em dia isso é ridículo, porque é óbvio que ninguém faria isso, porque não existe mais esse tipo de estereótipo, né? E também as meninas hoje em dia iam dar o chega pra lá, talvez com muito mais elegância de cara, e não esperar chegar o dia da apresentação e falar, você não trabalhou não, sinto muito. Que foi o que nós fizemos na época. Mas então, se você me pergunta quando isso começou, eu acho que começou muito cedo. Mas com o tempo, eu também tenho uma coisa, sabe, Carol? Eu nunca tive que levantar uma enorme bandeira. Nunca. Eu sempre tive a responsabilidade e a consciência do meu lugar, mas eu nunca tive que sair por aí falando, não, pera um pouco, porque as mulheres, porque emanou, isso foi natural. E os meus colegas também nunca, eles, assim, eu ocupo o espaço, eles percebem que tem coisa que não vai dar certo, mas eu acho assim, se eu falar que, olha, eu pessoalmente, alguma situação desagradável, eu acho que eu tive uma vez, também há um bom tempo, obviamente sendo RH eu vejo o salário de todo mundo, e uma vez eu vi o salário de um colega que era meu par, numa organização em que éramos vários, né? Éramos vários executivos e dentre esses vários executivos, esse par, ele fazia exatamente o que eu fazia. Ele ganhava bastante mais que eu. E aí eu fui no meu chefe e falei, olha, eu tenho olhos, eu tô vendo isso, então eu preciso que você me explique o que eu não tô fazendo, que essa pessoa faz e eu não tô nem conseguindo enxergar, então me ajuda para eu melhorar, ou então resolve. Porque se não tiver explicação, eu acho que você vai ter que me dar outro tipo de explicação. E esse meu chefe era muito bacana, ele é uma pessoa assim super iluminada, ele meditava, ele olhou e falou, eu acho que a gente não olhou para isso mesmo, tá errado, vamos resolver. E resolveu. E assim, eu me lembro bem, porque aí eu tive que de fato me posicionar. Eu falei, olha, eu não vou fazer a mesma coisa para ganhar menos que outra pessoa. Isso não. Mas é isso, é ver o que está acontecendo e ter a coragem e a postura certa de se posicionar. E eu acho que isso, com o tempo também, chega uma hora que não tem outro jeito, né? Você já não tem outro jeito de ser. Mais adiante, bem mais adiante, uma vez também, a gente estava numa sala de reunião e um colega fez uma brincadeira infeliz. De fato, foi uma brincadeira infeliz. Eu duvido que ele pensasse aquilo ou que ele, enfim, fosse capaz de agir daquele, mas o comentário dele foi bastante ruim. Ele fez um comentário tão ruim, que eu fechei minhas coisas, levantei e saí. E aí, quando eu levantei e saí da sala de reunião, esse mesmo chefe veio atrás de mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, aconteceram duas coisas. Primeiro, aconteceu um comentário inaceitável e ninguém falou nada. E eu não vou ficar naquele ambiente. E segundo, você como chefe não podia ter deixado acontecer. Então, as duas coisas aconteceram. Você está com um problema e o ambiente, eu não vou ficar num ambiente com esse tipo de coisa. Ele riu e falou, ai meu Deus, lá vamos nós, né? Lá vamos nós. Voltamos juntos, ele falou, pessoal, temos dois problemas aqui. Temos um pedido de desculpa coletivo e temos que continuar a reunião, né?
pedido de desculpa coletivo, beleza. Aceito. Continuamos a reunião. A vida que segue. Não tem problema nenhum. Adoro. Né? Não vira um drama, não teve reclamação em lugar nenhum, não sei o que, resolvemos. Não precisa ir para canal de ética, não, é se posicionar no momento. Foi forte, precisou. Mas se você me perguntar, eu acho que essas foram as 2 únicas vezes que eu me lembro que eu tive que, de fato, tomar uma atitude mais forte, porque eu falei, eu não quero estar num lugar que alguém fale, ela estava aqui, ela ouviu aquilo e ela ficou quieta. Falei, não, isso não vai dar. Mas é um excelente exemplo para quem está nos ouvindo de como é que você lida com isso, né? Você não tem que ficar constrangida, você não tem que... Você precisa realmente se posicionar no momento em que acontece. E da maneira correta. Quem tem que pedir desculpa é o outro lado. Como quando a gente erra, a gente também tem que pedir desculpa. Exato. Né? Não é uma coisa de um lado só. Você sabe, Ana, que uma das coisas que me impressionaram quando eu vi resultado de pesquisa, uma pesquisa recente, sobre amadurecimento profissional de homens e mulheres, que fala o seguinte: no início da carreira, as mulheres têm um nível de autoconfiança muito abaixo dos seus pares homens. Na faixa dos 20 e poucos anos, a gente tem assim 20 pontos percentuais a menos de autoconfiança. À medida que o tempo passa, as curvas elas vão se aproximando. Quando a gente chega aos 40 anos, homens e mulheres, a gente tem o mesmo nível de autoconfiança. Sabe o que acontece quando passa dos 40? A nossa autoconfiança feminina sobe e a deles decresce. Então, ao longo da carreira, à medida que as mulheres adquirem maturidade, elas vão se destacando muito mais por autoconfiança e eles, de alguma maneira, vão perdendo. Então, as mulheres ganham 38 pontos de autoconfiança ao longo da sua jornada e os homens apenas 8. Eu acho que isso explica muita coisa. Com o tempo, né? Isso é interessante, é legal de até fazer uns recortes para ver como isso acontece, né? Eu tenho um tema que até foi tema no nosso Dia da Mulher lá na Votorantim. Assim, eu não acredito nesse assunto de síndrome da impostora. Então, às vezes as pessoas perguntam, será que a mulher tem síndrome da impostora? Eu sou meio, assim, reticente com esse tema, porque eu acho que virou uma coisa que se repete tanto que as pessoas quase que acreditam que tem que ter. Quem falou que tem que ter isso? Tem um monte de menina empoderada aí, jogando futebol, 7, 8 anos, fazendo um monte de coisa legal. Pra que vou ficar falando, olha, você vai ter síndrome da impostora? Não sabe nem o que é isso. E, assim, com sorte nunca vai saber. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que parar de tomar como verdades e fazer o que você está mencionando, usar dados reais, usar informação de pesquisa crível. Aí sim você vai lá e fala, puxa, o que está acontecendo? E de repente, quando você sabe e tem bons dados, você ajuda o teu colega, do mesmo jeito que o teu colega te ajuda. São momentos, às vezes, de vida, enfim, tem N questões, né? Mas isso, eu acho que é bem importante você falar o que é, de fato, informação. Exato. E o que é interessante sair por aí repetindo. E isso é muito importante até para a nossa vida como RH, a gente interage, eu não estou dentro das empresas, mas atendo o tempo todo. Uma gestão baseada em evidências, porque tem muito achismo, tem muita opinião, tem muita crença desatualizada, mas à medida que a gente tem evidência real e atualizada, a gente consegue rebater muitas dessas coisas, né? Exatamente. E isso ajuda também a conquistar um lugar mais estratégico, de ser ouvida, falando de posicionamento. E esse eu acho que é um dos desafios da função, quem nos escuta aqui sabe disso, mas assim, como a área de pessoas, ela é muito universal, você sempre está lidando com pessoas, desde o momento que você acorda, todo mundo acha que pode ser diretor de RH, todo mundo tem uma opinião sobre a gestão de pessoas baseado na sua própria experiência. Exato. E esta é uma área de negócios, assim como muitas outras. Então, tem formas de você aprender a fazer. E você não tem que pensar no indivíduo e extrapolar a experiência daquele indivíduo para tudo. O que você tem que fazer é aprender a olhar aquilo como sistemas e processos e entender sistemicamente o que faz sentido na gestão do capital humano. Que é muito diferente de falar, puxa vida, aqui nós queremos ser uma grande família. Então, Exato. Tem coisas assim que você... Mas como falar, olha, todo mundo entende de gente, não precisa uma pessoa focada nisso. Eu sempre falo,
óbvio, e quanto mais as pessoas quiserem trabalhar o ser humano, o colega, dentro do coletivo, que é o ambiente de trabalho, de uma forma estruturada, melhor. Porque o ideal seria isso mesmo. E isso é o que a gente vê também nas novas empresas, que todo mundo divide a responsabilidade, nas startups. Isso é muito bacana, mas tem que ter uma intencionalidade. Tem. Você querer extrapolar a tua única experiência pessoal, ainda mais nesse mundo de algoritmos e tudo, o risco de você buscar verdades absolutas que são as suas é muito grande. E aí, outra vez, o erro, ele vai acontecer. E tem tanta ciência por trás disso. Imagina, você com toda a experiência prática que você tinha e de formação, você foi fazer mestrado. Sim. Conta para mim um pouco do que foi essa experiência do mestrado nesse momento da tua vida, Ana. Esse mestrado, ele na verdade, ele é um mestrado antigo, ele só é oferecido numa escola, né, numa escola de negócios, que é o INSEAD, que é uma escola de negócios muito conhecida também, e ele busca um olhar da psicologia, da psicanálise, através do que é uma teoria que se chama os sistemas psicodinâmicos. E o olhar disso para o ambiente corporativo ou para as organizações, melhor dizendo. E podem ser organizações de um ambiente corporativo, como pode ser uma organização familiar. Mas é isso que ele faz. E tem vários colegas que fizeram já esse mestrado e falam o quanto é transformacional e o quanto te ajuda a olhar contexto e a olhar o todo. E de fato é. Então, eu fui porque eu tenho várias pessoas que eu conheço que fizeram e que sempre me recomendaram. Era um objetivo assim que demorei muito até para ir atrás, né? Era um objetivo desde muitos anos. E aquele ano que eu falei, não, eu vou parar e agora eu vou fazer o sabático, porque a vida não pode esperar, né? Então, eu acho até que eu esperei demais. Mas o trabalho que você aprende ali é esse. E hoje existem colegas que têm essa formação e que foram para o lado da consultoria. Tenho colegas que são headhunters e que trabalham com isso, assim como tenho colegas CEOs que fizeram essa formação também para finalmente entender por que algumas coisas acontecem e nunca tinham tido uma resposta mais profunda do ponto de vista psicológico para aquilo que você está vendo. E eu lembro que quando a gente conversou sobre o que falaríamos, fez o briefing, você falou muito de quanto você usa isso também como conselheira, né? Na tua atividade de conselheira. E uma das coisas que hoje eu me vejo rindo, algumas vezes, que parece que virou quase que uma escada natural o executivo, quando ele sai da empresa, virar conselheiro. E eu fico pensando, gente, mas será que todo mundo tem perfil para ser conselheiro? É modismo? O que está acontecendo? Eu queria te ouvir sobre isso, Ana. Essa febre dos conselheiros, que é mais ou menos como eram os coaches 20 anos atrás. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que as empresas, elas se subordinam ao conselho. Então, você, como executivo, em algum momento da tua carreira, querer entender o que é a dinâmica do conselho, quais são as decisões, eu acho que faz sentido, porque à medida que você tem mais senioridade, você está mais exposto ao conselho. E eu acho que isso não só faz sentido, como é muito bom, né? Você entender como funciona, qual é a dinâmica e qual é o mandato de um bom conselho, né? Então, tendo dito isso, obviamente, ao escutar e saber que conselheiros trabalham menos horas e ganham um bom salário, sempre vai ter mercado. Agora, o que me parece que está acontecendo é, infelizmente, né, que o grande mercado foi vender o curso e não necessariamente um mercado que tem necessidade de bons conselheiros, que também tem, que também existe e que, obviamente, tem uma maturação no Brasil e tem um certo desenvolvimento. Mas o que, de fato, o povo anda ganhando dinheiro, aparentemente, é vendendo curso, porque você, na verdade, está vendendo um sonho. Você está vendendo para uma pessoa que está num momento de transição de carreira, que é um momento delicado, que a pessoa, às vezes, está até questionando sua própria identidade e o quanto a vida profissional se apossou de sua identidade.
e falando, nossa, se eu fizer essa perna, eu ganho uma sobrevida. Sem perder o status, inclusive aumentando o status, Exato. que é uma preocupação de muitos. Exato, e aí é o risco, porque aí chega uma venda simples de algo que, olha, eu vou te ensinar e você vai fazer, não é bem assim. Quer dizer, se você for olhar, eu tenho muita curiosidade para saber de todos esses cursos de formação, qual é o percentual que, de fato, essas pessoas atuam como conselheiros depois de sei lá quanto tempo. Mas, então, na minha visão, e acho que eu não tenho dados para isso, é realmente uma percepção, o que existe é um excelente negócio de venda de um sonho, num momento que as pessoas estão questionando, as pessoas, ou os executivos que já estão, ai meu Deus, não aguento mais, a vida executiva é pesada, tem muita renúncia, isso parece me dar mais qualidade de vida, ou isso parece ser um próximo passo, porque eu já estou chegando numa idade que eu tenho que pensar no meu próximo estágio de carreira. Então, ele encaixa muito bem ali nesse lugar. Agora, mais eu vejo gente pagando o curso do que eu vejo novos conselheiros se destacando por aí, ou aparecendo. Exatamente. E isso está muito ligado a essa questão da longevidade profissional, realmente, porque hoje a gente tem uma carreira estendida, porém um mercado que ainda tem uma preferência para certo tipo de perfil. E aí aparece o FOBO, né? Fear of Becoming Obsolete. Exato. Que é com tanta inteligência artificial, com tanta gente boa chegando, mais jovem, para onde que eu vou? E aí aparece essa solução mágica de conselho que acaba virando um modismo. E o que eu vejo também e procuro pensar, né, como é que a gente ajuda as pessoas, porque é uma fase de vida muito difícil, é o que você falou. Tem o risco de perda de identidade, tem o risco de depressão. Eu vejo isso de maneira bastante frequente. O que seriam para você, Ana, que já se reinventou algumas vezes, né, nesse sentido, aquelas habilidades mais atemporais, que mantêm esse executivo relevante, independente da idade que ele tenha? Assim, não é fácil, né? Mas eu acho que aquela pessoa que ela está continuamente aprendendo e aquela pessoa que está desapegada da fantasia, né? Está desapegada da capa do Superman ou da capa da Mulher Maravilha, para falar, não, eu vou aprender, eu vou me colocar num lugar de aprendizado, num lugar diferente. Essa pessoa, ela vai ampliando o repertório, né? E também você vai tomando a decisão do que você quer, porque às vezes você fala, olha, o meu próximo passo é alguma coisa que eu tenho uma vocação, mas eu nunca pratiquei. Eu tenho uma colega muito querida que ela foi, pelos últimos, talvez 15 anos, CEO de uma subsidiária brasileira em uma multinacional de imóveis. E que tem uma operação grande aqui no Brasil. E ela se aposentou ano passado, deixou de ter aquele trabalho corporativo formal e agora ela é consultora de moda e de estilo para mulheres 50 a mais. Ela está feliz da vida. Fazendo o que ama. Fazendo o que ama, fazendo o que é a cara dela. E assim, obviamente, não compara a compensação, obviamente você não tem o sobrenome corporativo super bacana, mas ela está aprendendo tanto e às vezes ela fala, nossa, produzir conteúdo é tão difícil, puxa, eu não sabia que tinha um mercado tão legal para você encontrar formas de se expressar nas diferentes mídias sociais. Então ela parece uma criança, assim, é tão bonito de ver. E eu acho que esse tipo de coisa é o que vai depois te levar para um lugar onde você de fato vai poder ajudar. Porque se você for pensar, a responsabilidade de um conselheiro, a responsabilidade de um conselho, ela é muito grande, porque ela é o futuro daquela empresa, é o olhar para frente. E se você pega um conselheiro excelente, porque foi um executivo excelente, mas que já parou, e que não se manteve atualizado, vai ser aquele conselheiro chato que vai contar a história dele em 1900 e bolinha, quando fez aquilo, e não vai ter história nova, e não vai ter repertório novo, e o mundo está mudando muito rápido. Ai, como tem ainda esse perfil, hein? Nossa, e só como tem. Só tem. Toda vez que eu faço roda de conversa, seja com comitês ou com conselhos, e eu menciono isso, alguém fala, ai, tô lembrando de alguém. Ai, tô pensando em alguém. Sempre tem.
É bem comum e aí traz também essa questão da gente precisar, de fato, reciclar esse perfil. Agora vamos falar do que seria, então, o principal para você ser um bom conselheiro. Para aquelas pessoas que realmente querem investir nessa carreira, o que elas precisam, de fato, demonstrar? Que tipo de posicionamento? Falando mais de habilidades comportamentais. Eu acho que você tem que ter uma história executiva, seja como dono de empresa, seja como executivo, enfim, de profissão, mas eu acho que você tem que ter uma história corporativa relevante ou você tem que ter um domínio de alguma área que seja de interesse também muito relevante. Track records, então. Você tem que ter, e você tem que ter uma habilidade interpessoal acima da média. Você não pode ser só o técnico. Se você for só o técnico, você vai ser eventualmente convidado para comitês. Isso. E daí no comitê você vai trazer a tua habilidade técnica e você vai dar a tua contribuição. Mas para você ser aquele conselheiro que de fato trabalha em colegiado, você tem que ser capaz de entender o que é trabalhar no colegiado, ajudar o bem da empresa e saber defender corretamente essa empresa. Uma outra coisa que eu acho muito interessante de se pensar é que o bom conselheiro, ele é de fato independente, seja ele um acionista familiar ou seja ele um independente contratado, mas ele é alguém que está pensando única e exclusivamente no bem daquela empresa. Isso quer dizer uma pessoa bem definida financeiramente é bom, que ela não está contando com aquilo como salário. Não porque tem não conflito de interesse. Porque não pode ser, eu preciso agradar porque eu tenho um chefe e eu tenho que receber no final do mês. Porque se você tem um chefe e esse chefe é o chairman ou é a chairwoman e você quer agradar, você nunca vai ter a independência de olhar o que de fato é o ponto, o que é o caminho estratégico para a companhia, né? Perfeito. E nem todo mundo gosta de pensar dessa forma, nem todo mundo gosta de atuar dessa forma. Tem gente que gosta de ser executivo. Eu gosto de meta, eu quero uma coisa de curto prazo, eu quero ver o resultado. Uma das coisas, quando a gente conversa com executivos que evoluíram para conselho, e você pergunta qual é a maior dificuldade, eles falam, a maior dificuldade é que eu quero ir lá fazer, eu tenho que me segurar na cadeira, porque eu estou louco para ir lá já mandar aqueles diretores fazerem o que eu sei que vai dar certo. Então, e muitos ainda fazem, mesmo no conselho. Eu canso de ver essas recomendações bem muito diretivas, práticas. E dependendo do desenho do conselho, isso pode acontecer, né? Mas esse não é o melhor desenho, né? Porque aí o que você tem, na verdade, é um corpo diretivo mais sênior mandando num corpo diretivo que talvez seja tão sênior quanto e se sentindo juniorizado, né? E aí é onde começam a acontecer os conflitos. Mas você escuta muito o conselheiro que foi executivo contando, é bem difícil não mandar fazer. Se segurar. Agora, isso é uma outra questão sobre conselhos também, que eu queria te ouvir, é o seguinte, ainda que a gente hoje tenha excelentes formações aqui no Brasil, principalmente fora do Brasil, então tem como se formar, tem essa questão do track record na vida executiva, ainda tem um fator que conta muito na hora de escolherem conselheiros, que é o fator confiança. A maioria vem de recomendações das pessoas, né, que decidem. Esse fator confiança para um conselheiro, Ana, o que ele é para você? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que, na verdade, confiança, ele vai contar em tudo, né? Tudo. Ele vai contar. Você, quando contrata um executivo sênior, você faz uma checagem, você conversa. Porque o que você quer saber? Você quer saber se tem fit cultural, né? Se essa pessoa vai se adaptar àquela cultura, seja a cultura desejada ou seja a cultura atual. Mas se não tem, não vai ter jeito. E a confiança, ela vai passar por isso. Né? Quando você atua, e hoje a gente vê um mix, né? Você vê conselheiros que eventualmente já trabalharam com outros e vêm com uma recomendação ou que vêm através desse assunto confiança, ou amizades, ou relacionamento, o nome que você quiser dar, mas você também tem muitas empresas de hunting formadas e muito boas, buscando conselheiros no mercado que trazem as competências que aquele conselho precisa. Então, você vê as duas coisas hoje acontecendo. E com a melhoria da qualidade, do nível, do assessment
dos conselhos, as avaliações de conselho acontecendo com maior profundidade e com uma certa frequência, você também começa a ver recomendações bastante interessantes, né? E que falam muito da composição, né? Do que existe de experiência e competência, que é o que você quer trazer. Então, outra vez, eu acho que nunca você vai ter uma pessoa ali que você não confia. É isso. Né? Agora, também eu não acho que precise ser uma confiança cega, nem uma confiança de amigos. Tem que ser aquela responsabilidade profissional, né? E alguém que traz um track record profissional limpo, né? Uma história profissional limpa, uma história profissional de não ter se envolvido em situações duvidosas, porque isso obviamente não ajuda. Aí você traz um outro tema que é extremamente estratégico e atual, que é a reputação, né? O quanto que a gente também, como executivo e líder, precisa estar olhando para isso o tempo todo, né? Essa questão da reputação e que está associada à confiança. E é sempre... Nesse mundo de mídia social, eu acho sempre que assim, menos é mais, né? E você tem que ter o cuidado de falar o que eu colocar nunca mais vai sumir. E de que jeito eu quero ser visto, de que jeito eu quero ser reconhecido. Então, a menos que você seja alguém que quer trabalhar com isso, eu acho que sempre tem que tomar um certo cuidado para entender esse assunto, né? Porque uma vez... feito o dano, hoje em dia é muito difícil e é muito rápido que acontece, né? A informação, ela flui numa rapidez muito grande, então tem um cuidado aí. Tem um cuidado e principalmente porque hoje em dia se valoriza muito a questão, né? Todo mundo te incentiva a desenvolver a sua marca pessoal, a se posicionar, a produzir conteúdo e as pessoas estão nessa busca e nessa necessidade, mas nem todo mundo tem uma orientação de como fazer. Sim. E o mais importante é que não adianta você fazer isso se você não tem um conteúdo que te sustenta. Se falta a base, porque né? É o que a gente estava falando antes, né? Às vezes as pessoas chegam com certezas sobre algo que elas nunca fizeram, que elas nunca vivenciaram. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Em tudo que é muito enfático. Exato, né? Exato. Hoje os RHs, os melhores RHs, você acredita que eles pesquisam essa questão da vida digital da pessoa? Isso é levado em conta na hora de fazer uma decisão de contratação? Eu acho que levado em conta depende, né? Então, se você tiver algo no extremo, alguém pode trazer e falar, olha, essa pessoa é muito ativa em tal mídia social com esse posicionamento. Às vezes é alguma coisa que você quer conversar com a pessoa e falar, olha, dá para viver com isso, não dá, ou como é. Às vezes você fala, olha, esse é um caminho que a gente não quer seguir, então talvez não valha a pena. Eu nunca vi um candidato ser completamente excluído por posicionamento em mídia social. Mas eu já tive vários processos seletivos em que a gente teve que conversar com o candidato e pedir um pouco mais de entendimento sobre aquele posicionamento em mídia social e como a pessoa pretendia conciliar as duas coisas, porque às vezes elas são compatíveis, às vezes não. Né? Então, e algumas vezes eu já vi executivos falarem, olha, eu posso diminuir o tom aqui, mas eu não vou abrir mão, porque eu tenho o meu canal, ou eu tenho minhas coisas, mas eu vou assinar os documentos que forem necessários e não vou trazer exemplos da empresa. Ou tem pessoas que falam, não, eu, enfim, estava fazendo um experimento, eu tenho outra coisa. E tem gente que tem outra vida mesmo, sei lá, a pessoa é executiva e é chefe, e tem um canal de culinária, não tem problema nenhum. Inclusive, né? torna mais interessante, É legal. Né? Então, eu acho que sempre você tem que tentar entender, além de tomar a decisão sem ter conversado. Né? Mas, às vezes, precisa conversa. Perfeito, perfeito. Olha, a maioria das questões que eu gostaria de perguntar, você meio que trouxe naturalmente. Obrigada. Agora eu quero te perguntar, Ana, um mito da tua carreira de RH que caiu por terra com o tempo, que uma coisa que você acreditava e hoje você olha e diz, nossa, como eu era ingênua, isso não faz sentido. Olha, isso é difícil, hein? Tem que pensar um pouquinho, né? Eu acho que, assim... Uma coisa que com o tempo evoluiu e lá no começo, né, bem no começo,
quando a gente recrutava, a gente tinha uma tendência de recrutar profissionais que tivessem o padrão e o perfil dos profissionais de sucesso daquela empresa. Então, a gente até fazia as máscaras de aprovação para sistema de recrutamento em cima dos melhores profissionais da empresa. Isso eu acho que é uma coisa que mudou muito, porque com o tempo a gente começou a aprender profundamente o poder da diversidade. Então, de pensamento diferente, de estilo diferente, de cultura diferente. E isso não é simples no dia a dia. Não é simples você trabalhar com pessoas tão diferentes e às vezes em horários que não são os seus e às vezes, obviamente, culturas que não são as suas, mas é muito, muito rico. E eu acho que uma das coisas que para mim caiu foi isso, porque antes você tentava reproduzir aquele microcosmo que estava dando certo. E hoje você fala, a gente tem que ser um retrato da sociedade. Então, a gente tem que sair na rua e olhar na rua e ter aqui dentro o mesmo tipo de pessoas que eu vejo na calçada, porque aí eu vou estar em contato com o meu cliente, com a realidade, com a sociedade. Isso eu acho que foi uma evolução muito boa que nos últimos anos a gente começa a atender. E outra vez, os extremos, eles sempre são perigosos e tem muita gente que questiona muito o extremo de diversidade em N pontos. E eu concordo que o extremo não é bom, mas o benefício que esse movimento trouxe, ele é enorme. Ele é enorme, porque você aprende de uma forma diferente e eu acho que você se torna um ser humano melhor. Porque dentro do trabalho, você vive situações que daqui a pouco você vai viver na tua casa com a tua família, que você vai viver com os teus amigos. E antes não, antes você tinha um ambiente completamente protegido e completamente, assim, pasteurizado, todo mundo igual, né? E esses pasteurizados, todo mundo igual, eles não tendem a ter muito sucesso, porque eles podem dar certo por algum tempo e alguém pode falar, não, eu continuo conseguindo recrutar pessoas iguaizinhas, como eu sempre fiz, mas eu não consigo acreditar que aquelas pessoas vão ser felizes quando o mundo está tão colorido, está tão bonito e você está ali, naquele cinza. Exato. Igual todo mundo. Então, esse eu acho que de fato foi uma evolução. Que insight bacana a maneira que você trouxe. E agora, para a gente fechar, Ana, traz para a gente uma experiência que você viveu, um livro que te transformou, alguma coisa que você indique para as pessoas, para o desenvolvimento como executivo, como líder. Olha, eu acho que eu mais recomendo a experiência, porque livro, eu acho assim, tem que ler. A gente não pode parar, né? Então, se você não está fazendo isso, cuidado, né? Se você está querendo ser vítima do algoritmo, cuidado, porque ele te pega, né? Ele é viciante, a gente sabe disso. E o antídoto é o livro, né? O antídoto é você escolher. Então, acho que a qualquer momento, se você começar a parar de ler, não vai ser bom para você. Né? Então, mas eu não tenho um único livro que eu te diga, é o livro da minha vida. Eu não sei. A minha mãe, ela tem 84 anos. A minha mãe lê todos os dias o jornal de cabo a rabo. Ela recorta ainda, porque ela recebe em papel, que ela não sabe ler no digital, ela não gosta. Ela ainda recorta os artigos que ela acha que eu vou achar interessante, que ela guarda e me entrega no fim de semana, que, outra vez, na rapidez do mundo, não faz muito sentido. Mas não deixa, e ela tem o grupo de pessoas com quem eles trocam livros o tempo inteiro, que são livros em papel, que é o que ela consegue. Ainda que ela seja bastante boa no computador, ela faz muita coisa digital, mas ela não gosta de ler o digital, ela gosta de ler no papel. Agora, eu acho assim impressionante, porque de vez em quando ela me traz comentários do tipo, você viu que o Paladar essa semana falou de um restaurante? Ou ela fala, nossa, esse negócio da eleição que eu li, me explica isso melhor, que eu acho que eu não entendi. Então, a coisa da leitura, para mim, a coisa do se manter relevante, atualizado, ela é muito presente, né? Porque é uma coisa que eu vejo em casa. Mas, então, eu acho que tem este lado. Agora, voltando às experiências, eu acho que, se eu fosse dar alguma sugestão, é sempre não tenta tanto entender o fim da história. Mergulha na experiência. Eu vejo muito, especialmente o pessoal mais novo, já com aquela coisa, não, porque o que isso vai me trazer e como que eu vou... Esquece, se joga, porque você vai aprender. Vai aprender. Quando eu comecei na minha carreira, eu pegava o projeto que ninguém queria. Eu fui para os países que ninguém queria ir
E eu, de fato, construí a minha carreira muitas vezes falando assim, não, eu vou nesse negócio aí porque tem um espaço aqui que eu acho que eu vou poder ocupar. E eu acho que eu vou poder aprender. Então, eu aprendi... eu morei na Venezuela como minha primeira expatriação antes de ir para os Estados Unidos, quando todo mundo, claro, queria ir para um país desenvolvido e tal. E por isso eu aprendi espanhol. Eu falo espanhol até hoje bastante bem, graças àquela experiência. Eu entendo um pouco de cultura de América Latina graças àquela experiência, que eu não teria tido se eu tivesse feito como todos os meus outros colegas que foram para Nova York, não sei o que, eu fui para Caracas. Né? Depois eu fui para Guangzhou, quando ninguém nem sabia o que era isso. Então, eu acho que eu fui para lugares um pouco diferentes. Também fui para os mais tradicionais depois e tudo. Porque chega uma hora que você não quer mais passar muito perrengue, né? Mas enquanto se é jovem, se tem energia... O perrengue é divertido. E mais que isso, né? Eu acho que essa é a coisa que eu acho que te faz, assim, mais completo. Se você olha como uma experiência... E o que eu vou aprender aqui? O que eu posso trazer? Você sempre está em desenvolvimento. Eu nunca olho para alguma coisa e falo o que eu posso tirar para o meu proveito. Eu falo, eu tenho algo para dar e algo para aprender, então a troca é justa. Né? E com o tempo, a gente começa até mais para dar do que para aprender. E não pode acontecer isso também. Eu não posso só ficar... entregando sem adquirir novos conhecimentos, sem ir para lugares que me coloquem em situações que não sejam as triviais, né? Então, acho que a gente tem que ir atrás e sem medo, porque é muito engraçado quando a gente erra. E se a gente consegue cair da cadeira e dar risada, tá tudo bem. Tá ótimo. Ana, muito obrigada. Que conversa gostosa e quantos insights. Que bom. Quantos insights, adorei. Obrigada muito obrigada, mesmo. Carol. Um prazer. Espero que você tenha aproveitado essa conversa tanto quanto nós aqui. Ana, se as pessoas quiserem saber mais de você, como é que elas te encontram? No LinkedIn. No LinkedIn, como Ana Lúcia Caltabiano. Tô lá. Então, no LinkedIn, se você gostou e aprendeu com esse episódio, recomende para mais pessoas e eu te espero no nosso próximo episódio. Obrigada!